Salve, salve, nação rubro-negra, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo aí, já nos apoiem, deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder o vídeo notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação, um encoste de jogo aberto com o Renata Fã, comentando tudo sobre a vitória do Flamengo frente ao time baiano aí, Vitória, por 2-1. E aí, subindo na tabela. Vamos ver tudo nesse vídeo aqui. Então, assista a final e não perca nada. Sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Tempo, o Flamengo vencendo o Vitória no Barradão, poucas chances, bem preciso, Rossi defendeu pênalti e o Flamengo conquista os primeiros 3 pontos na competição. Tinha um contra o meu Inter, agora tem a primeira vitória. Chama o Flamengo malvadão. O jogo no Barradão começou pegado e sem muitas oportunidades para os dois lados. Até que o Vitória perdeu a bola no meio de campo. O Flamengo trocou passes e Eric Pulgar acertou esse chutaço. Leão da Barra tentou responder com esse contra-ataque, mas Renato Kaiser foi bloqueado. Aí a defesa do Vitória cochilou. Léo Ortiz lançou para Everton Cebolinha, que driblou o zagueiro e ampliou o placar. O rubro-negro baiano voltou melhor do intervalo. Kaiser brigou e girou bem em cima da defesa e a bola sobrou para Mateuzinho diminuir. Gonçalo Plata respondeu com um belo chute colocado. Aí Kaiser, personagem da partida para o Leão, apareceu de novo. Foi dele o passe para Natan Mendes ultrapassar e sofrer pênalti de Alexandro. O camisa 79 foi para a bola, mas na hora de tirar o 10, parou no goleiro Rossi. Gabriel Baralhas assustou para o Vitória, mas o confronto acabou mesmo no 2-1 para os cariocas. Na verdade foi um jogo muito difícil. O Campeonato Brasileiro é sempre para mim o mais difícil de conquistar. É o campeonato onde tem mais desafios, onde todas as equipes elas te colocam em dificuldades, as viagens, os campos, o tipo de estádio, o tipo de grama muda, tem grama sintética, tem esse campo de hoje, que infelizmente está em péssimas condições. Não era ruim, sempre foi um campo bom. Quem viu em casa viu um bom jogo e eu tô pra c****, porque o meu time jogou melhor e perdeu, mas jogou melhor. Eu também não vou vir aqui falar que o Flamengo foi melhor, né? Como o Palmeiras foi 1 milhão de vezes melhor que a gente, como eu falei também. Foi totalmente diferente. Agora, quando eu jogar melhor e perder, se eu não puder falar, eu vou falar, porque eu tenho a tranquilidade de falar. Eu acho que todo mundo viu o jogo, que se tivesse um vencedor, futebol não tem justiça, beleza, legal, mas se tivesse um vencedor, e seria o Vitória por tudo que foi o jogo. Antes de voltar a campo pelo Brasileirão, o Flamengo agora tem 2 decisões pela frente. Pega o Botafogo pelas quartas de final do Carioca e depois a final da Recopa contra o Lanús. Já o Vitória tem 2 compromissos pelo Campeonato Baiano, contra Bahia de Feira e Galícia. E a gente vai ficar forte, cara, a gente vai fazer um ano bom. Acho que mesmo na derrota, eu acho que quem avaliou o jogo sai daqui com esperança que o Vitória tem tudo para fazer um grande ano. E não estamos conseguindo controlar o jogo com bola como gostaríamos. Ganhar era super importante, muito mais fácil corrigir a equipe ganhando do que perdendo. Mas sem nenhuma dúvida temos aí coisas para corrigir e muito caminho para percorrer. Frase emblemática importante: não estamos conseguindo controlar o jogo com bola. Fora o aspecto físico, Felipe, que também ainda não está o ideal no Flamengo, é nítido. Principalmente o Arrascaeta, que é o condutor do time e que parece sentir mais no início de cada temporada essa questão física, depois ele voa. Mas o início sempre é complicado. Então, a gente já mostra aqui onde ficaram Flamengo e Vitória na tabela de classificação. Lembrando que a rodada será completa na quinta-feira e teremos uma tabela definitiva para essa terceira rodada. O Flamengo é o 8º colocado, subiu um pouquinho na tabela, foi para a primeira parte. E o Vitória é o 13º com 3 pontos. E a gente vai ter toda essa sequência. O que vocês destacam nessa partida? O Jair Ventura elogiou o time, falou que muitas vezes o que fica é o resultado, mas que ele gostou da atuação, o Cicinho do Vitória. E o Felipe, dá para perceber que ele ainda não está satisfeito com o rendimento. Ganhou 3 pontos, beleza, mas não jogou bem o Flamengo. Renato, nós estávamos conversando aqui, o Flamengo, se ele fizer 70 partidas esse ano, ele tem que ganhar 70.
E ele entra como favorito 70 jogos. Então, assim, o Flamengo, ele entrou em campo e venceu mesmo jogando mal. Então é isso que o torcedor espera sempre a vitória. Bom pro Felipe continuar o trabalho e ter tranquilidade, porque se perde por vitória, aí traz aquela desconfiança novamente. Outra contrapartida, Vitória jogou mal contra o Palmeiras e perdeu, jogou bem contra o Flamengo e perdeu. E é aí que você liga o sinal de alerta, né? Que não tem sido o suficiente. Mas a partida que o Vitória fez, realmente ele superou o Flamengo em todos os quesitos, fisicamente, em bola aérea, segunda bola. E o Flamengo conta sempre com essa falta do Jorginho. O Jorginho é aquele que cadencia, esse que dá o comando ali de bola, mantém a posse de bola. E o Vitória foi melhor realmente que o Flamengo. Eu achei que o jogo iria ser fácil, mas pelo empenho, o Vitória mereceria a vitória realmente. Ronaldão, você deu a dica ontem aqui, nunca é fácil enfrentar o Vitória lá no Barradão. E o Felipe falou que sempre achava que o gramado era bom, mas que agora ele viu um gramado pior. Mas a questão toda é que o Flamengo individualmente não vem produzindo. O Pedro não voltou ainda para essa temporada. Impressionante como não está aparecendo. O Arrascaeta fisicamente abaixo. A gente vê, por exemplo, o Alexandro também chegando lento, fazendo pênalti. Não foi um time que a defesa também parece que está insegura. Eu não sei o que acontece. Não sei se o Flamengo não descansou o suficiente, mas tem que acordar. Já tem Recopa, tem clássico contra o Botafogo no final de semana. Mas o Barradão é diferente. Eu falei aqui, o Barradão, o Jair Ventura está começando um grande trabalho também lá. Ele tá além de fazer uma equipe forte, que bateu de frente com o Flamengo aí, que era para sair com empate, se faz o gol de pênalti, ele está conseguindo manter um ritmo no time dele jogando em casa que todo mundo vai sofrer aí. Todo mundo que cair no Barradão vai sofrer, ele já está avisando. E é legal quando o treinador tem essa confiança no time e fala, esse era o Flamengo, agora o outro que nós enfrentarmos aqui, nós vamos colocar mais dificuldades. E será assim esse Campeonato Brasileiro. Porque você usa o fator casa para tentar tirar uma certa vantagem das equipes para você sobreviver no campeonato. Porque se você empatar em casa ou perder em casa, você vai sofrer lá na frente. E o Vitória pode escrever aí, é o que o Jair Ventura falou, vai dar muito trabalho também. E o Flamengo teve uma grande vitória lá jogando contra o Vitória no Barradão. E pouca chance o Flamengo, primeiro tempo, ninguém chegava na área adversária, mas aí o Flamengo, ele abre o placar com um golaço do Pulgar, e depois, no finalzinho, o Cebolinha vai lá e faz o 2-0. Parecia um placar tranquilo, só que o Vitória vem para a segunda etapa e com 6 minutos já desconta para o 2-1. Teve o pênalti, se empata o jogo, não sei não, hein, se o Flamengo aguentava até o final, Edu. É verdade, e no segundo tempo começou muito bem o Flamengo, só que depois o Vitória tomou a rédea do jogo e impôs o seu ritmo, um ritmo muito forte. Eu acho que o grande desafio de todos os treinadores hoje, Renato, no futebol brasileiro, vai ser a questão física. Porque muito pouco tempo para você trabalhar, a questão de você jogar quarta, domingo, para você tentar colocar os jogadores na melhor forma possível dentro de campo, e o Flamengo está tendo essa dificuldade, principalmente jogadores de muita qualidade, como o Arrascaeta, como você bem disse, e também o Paquetá. Para mim, o Paquetá, o que acontece? Ele era para estar melhor fisicamente do que os outros, porque ele está na meia temporada. Então ele tinha que se impor mais, principalmente na parte física. Só que a gente está vendo que ele não está conseguindo. Não sei se de repente é o esquema tático, não sei se de repente o posicionamento que ele está tendo ali, ele está se desgastando muito. E aí a gente sabe que a dificuldade... Ele corre lugar no campo todinho. Porque são jogadores de qualidade. Agora, o Vitória, o Camutanga ali fazendo um terceiro zagueiro, às vezes como um volante também, eu acho que isso acabou dificultando principalmente a equipe do Flamengo. E o Baralhas, para mim, foi o melhor em campo ontem pelo Vitória. E o Luan Cândido também, jogando agora de zagueiro, não é? Agora, o que eu quero chamar a atenção é sobre o pênalti, porque no confronto de laterais, Cicinho, o Natan Mendes ali com o Alexandro comete a penalidade. Eu não sei se alguém aqui não marcaria esse pênalti. Não, eu marcaria um pênalti bem claro. Na verdade, gente, a reclamação do Alexandro é que o Natan colocou a perna... o Natan forçou, no caso, o pênalti. Um jogador experiente como o Alexandro é uma bola que você pode cercar, porque o Natan ele já deu o toque para a linha de fundo. É isso que a gente... Provavelmente o treinador pede também, né? A gente fala aqui comentando, mas o treinador pede. Chegou ali dentro da área, calma, tenha calma. O jogador não tem como definir ali e ele acabou sendo precipitado aí. Foi pênalti muito bem marcado. E Ronaldão, quero falar do Rossi, né? Do Rossi, que pegou o pênalti. Agora elogiar também o Klaus, que a gente sempre bate aí. Que não foi ficar no barulho do VAR, ele foi lá e apitou. Ele viu, ele apitou. Aí é o segundo jogo que ele vai e ele falou, opa, peraí, eu vi isso aqui, esse lance aqui eu vou ter que dar.
Então tá certo, não serve o VAR pra ele, não serve de muleta pro Klaus. Eu tô gostando de ver. Agora o Rossi é chovendo molhado, bebê, na Renata. Na hora que vai pros pênaltis, na hora que vai pro jogo difícil. E olha que o Renato Kaiser tava fazendo um bom jogo, né? Participou do gol, enfim, tava lutando. E não recuou a bola pro Rossi, ele sentou-lhe a mamona, saiu do lado e o Rossi foi lá e fez a defesa. Eu acho que o Renato Kaiser ele não errou. O Rossi que pegou. O Rossi que pegou. E, aliás, a gente tem um histórico aqui do Rossi em cobranças de pênaltis pelo Flamengo, contando tudo. No tempo normal, em decisões por pênaltis. Foram 26 cobranças ao todo. Ele defendeu 10 pênaltis, sofreu 14 e teve uma bola que foi chutada para fora e a outra pegou a trave. Então, ele acerta o canto em 65% das cobranças. O Rossi, o Ronaldo fala sobre isso. Tem goleiro que se destaca em outros aspectos, mas o Rossi, ele é um exímio pegador de pênaltis, hein, Rona? E outra coisa assim, quantos pênaltis deram contra o Flamengo, bebê? Isso aí me assusta. E é todo mundo falando que o Flamengo tem um apito, não sei o que, é mentira com esses pênaltis. Disputa de pênalti também, pô. Não foi só pênalti jogando o jogo ali, teve disputa de pênalti também. E ele só não pegou na final também, né? Na disputa de pênalti. E pra quem pensa que só o torcedor e os comentaristas, analistas de futebol é que vem o jogo, os atletas, os times, as comissões técnicas estão muito atentos. Por quê? No domingo a gente teve a super polêmica, muita gente falando da má fé, do Andreas Pereira, muita gente defendendo, enfim. Lá que aquele lugar onde o pênalti é cobrado ficou desprotegido no jogo entre Corinthians e Palmeiras e acabou que depois o Memphis perde o pênalti. Ontem a gente está até separando esse momento porque a área estava protegida. Então ninguém ficou desatento, ninguém virou as costas ou deixou o jogador adversário ali para fazer aquela fumaça, não é? Para deixar alguém do Flamengo... Fazia um buraco, a cavaquinha, A cavucada. O Klaus se posicionou ali perto da marca do pênalti. Ele estava no jogo de domingo, já foi o árbitro ontem. Então... Por isso que às vezes o futebol, na hora, é horrível quem passa pela experiência, mas as pessoas ficam mais atentas e começam a perceber detalhes no futebol. E só falta o tribunal se manifestar, e aí o tribunal não vai se manifestar? Os caras que já jogaram ontem se manifestaram. E o tribunal, nada! Mas uma coisa também, o detalhe, Renato, muitas vezes o cara que pega a bola, ele não vai bater. Então, ele só fica ali protegendo e também com a bola, porque os caras ficam aqui na conversa, você vai fazer, aí vem um outro, vai, pega a bola e bate, como foi o Renato Ontem foi o Kaiser. lateral Ramon, né, que ficou por ali. Que ficou com a bola, segurando. Ramon, que não precisa voltar pro Inter, não, viu? Ficou no Vitória, sucesso pra você. Isso? Não, mas é um bom jogador pro Vitória. Não deixou recordação boa, bebê? Daqui a pouquinho, Leila Pereira defendeu no seu blog sobre a questão do Marcos Leonardo. Foi isso? Sim. Por que, enfim, não tem Marcos Leonardo no Flamengo? O Flamengo não foi atrás, ou não quis, ou desistiu, enfim. Vamos lá. Ano passado, o Marcos Leonardo fez 4 gols da Copa do Mundo de Clubes, depois o técnico Inzaghi já deu sinais de que ele não era uma prioridade, né? O jogador estava meio que disponível, não ia ser inscrito no Campeonato Saudita, depois foi inscrito, mas no primeiro momento não seria inscrito. O Flamengo entrou em contato com o clube, negociou 2 semanas aproximadamente, tinha tudo alinhavado para ter esse jogador por um período. E aí chegou no dia 30 de agosto, vou dar até a data, até 30 de agosto, uma mensagem do empresário do jogador, uma mensagem até muito educada, quase um pedido de desculpas. Olha, conversamos aqui, o garoto quer jogar no São Paulo para realizar o sonho da família dele. Aí o São Paulo tenta contratá-lo e acaba não acontecendo. Ele depois é inscrito de novo, né? E o Inzaghi o utiliza. A partir daí o Flamengo sai da jogada e não houve mais nenhum contato. E a posição do Flamengo não vai ficar implorando para o Marcos Leonardo jogar no Flamengo. Você poderia ter vindo no ano passado, você não quis vir, então tudo bem, fica aí. Se quiser, então o empresário dele vai entrar em contato, alguém vai entrar em contato e falar, olha, mudou de ideia, quer jogar no Flamengo, ele agora repensou, vocês têm interesse? Aí podem abrir uma negociação. Se não houver essa sinalização, a posição do clube é não procurar. E eu acho que é certo. Não acho que tem que ficar. Foi lá, deixou encaminhada a contratação. O jogador não quis, que é o direito dele, ele joga onde ele quiser. Então tá bom, beleza, você não quer vir agora vai ficar a cada janela, cada vez que ele for barrado lá pelo Inzaghi, ou foi encostado, você quer vir pra cá? Filhinho, vem jogar aqui no Flamengo, por favor, pelo amor de Deus, né? Implorando? Não tem que implorar. Eu acho que clube nenhum tem que fazer isso. Nenhum clube. Você tenta contratar o profissional. O cara não quer uma vez, não quer, acabou, cara. Ponto final. Uma coisa assim, eu não posso... O Jorginho, quando tentaram no início do ano passado, o cara tinha um contrato em vigor e o Arsenal não queria liberar. No meio do ano ele aceitou a proposta e foi. É diferente, ele não quis, ele quis jogar em outro clube, que é um direito que ele tem, óbvio, né? Mas
por estar encaminhada a contratação, o jogador ter recuado, a posição do clube foi: só vamos voltar a conversar se porventura houver uma sinalização por parte do jogador, do staff do jogador, para conversar a respeito. Como isso não aconteceu, essa mensagem foi a última, pelo menos até ontem, né? 30 de agosto do ano passado, então não acontece mais nada. O que é o Marcos Leonardo hoje e o Flamengo? Por que fica na mídia, a gente tem que ficar publicando essas coisas, ficar explicando para as pessoas que ficam perguntando incessantemente? É um caça-clique da mídia. É o caça-clique da mídia, porque é uma conexão óbvia. O jogador não vai ser aproveitado pelo técnico Izag. Contrataram o Benzema, tem lá o Darwin Nunes, ele colocou os dois como prioritários, atacantes, e o Marcos Leonardo ficou relegado a um plano secundário. Ele é um bom atacante, está disponível. O Flamengo, tem dinheiro, então pode contratar o cara, em tese. Opa, isso vai dar audiência. Vamos falar que o Marcos Leonardo pode ser do Flamengo, mas não existe nada. Esse é o ponto. Aí por que você publicou assim? Porque as pessoas ficam perguntando, tentando explicar para quem acompanha o nosso trabalho, que não tem nada a ver. É o que a gente está falando aqui. Mas as pessoas não param de falar sobre isso, porque isso vai dar audiência. É o lado podre da imprensa esportiva. É só o lado podre da imprensa esportiva. E eu vou dizer mais, o problema não é falar do mercado da bola. Tem alguns elementos, inclusive coleguinhas, entre aspas, que acham que eu condeno... Não sou contra, não. Falar do mercado da bola faz parte. Ele faz parte do futebol. Como diria o Luxemburgo, pertence ao futebol. Mas falar do mercado da bola o ano inteiro com janela fechada, falar de negociações que não existem, ficar fazendo conexões para poder ter uma manchete, cara, que trabalho é esse? E outra coisa, a loucura dessa parcela, que é grande, dos torcedores, das pessoas que acompanham o futebol, por esse tipo de notícia que não é notícia muitas vezes. As pessoas ficam loucas por isso. Então isso gera um ciclo vicioso que não termina nunca. E aí surgem essas coisas. A notícia não tem nada. Ou seja, nem tem notícia. E vou repetir, por que você publica? Porque eu recebo perguntas a todo instante, nos programas de que participo, na rede social. Amigos meus me perguntam: pô, isso aqui é verdade? O Marcos não vai jogar? Não vai. Aí você vai perguntar, vai tentar apurar, e é isso. E simplesmente assim, 30 de agosto foi o último contato que houve entre o staff do jogador e o clube. E foi isso. Eu vi a mensagem. Uma mensagem até muito, muito educada. Falando: olha, o rapaz quer jogar no São Paulo. Quer realizar o sonho da família. Tanto é verdade, tanto as informações se casam, que o São Paulo tentou contratar e houve uma expectativa muito grande de que ele viesse jogar no São Paulo. E esse era o maior argumento. Não, o pai é São Paulino, ele quer jogar pelo São Paulo, que eu acho perfeitamente normal. Como ele pode agora falar: olha, eu não quero ir embora daqui. Se o técnico não quer me escalar, eu tenho um contrato para ficar aqui. Mas ele pode fazer isso também. Eu acho muito estranho, e eu acho que o jogador dizer que aparece o Flamengo para contratar, ficar público isso, ele dizer que quer ir para o São Paulo. Eu acho que assim, ele começa a colocar mina na frente dele. Né? Porque de repente o Flamengo contrata o Marcos Leonardo, aí ele vai mal, a torcida vai para o São Paulo. São Paulino. Então você começa a criar. Antes de acontecer qualquer coisa, você começa a criar coisas na sua frente. É um jogador jovem, ainda, deve estar milionário, porque está jogando na Arábia Saudita, está milionário, mas você dizer publicamente que você, não quero ir para o Flamengo, eu quero jogar no São Paulo, realizar o sonho da minha família, cara, para mim não tem lógica. A não ser no caso ele vá mesmo, e nem foi o caso, ele não foi pro Flamengo, não foi pro São Paulo. Eu tive um caso parecido com esse, só que ficou no baixo dos panos, as pessoas sabem hoje, porque eu falo. Quando eu estava no Torino, que eu resolvi voltar, o São Paulo foi lá. Foi o empresário, o São Paulo mandou um empresário lá, a proposta, o São Paulo ia dar uma grana, ia dar o KT, que depois até jogou lá e faleceu, né? O KT ponta direita, e eu ia voltar para São Paulo. Eu conversei, fizemos uma reunião, falei: legal, eu vou para minha casa, conversar com a minha ex-mulher, né? E a gente resolve. Eu estava no caminho da minha casa, tocou o telefone no carro, atendi, era o presidente do Torino. Casão, dá para você voltar aqui? Eu falei: isso ninguém contou. Falei: pô, mas o que aconteceu? Não, tem uma pessoa aqui, Luiz Augusto Veloso, que ele falou, ele é o presidente do Flamengo, ele quer conversar com você. Puta, eu voltei lá, beleza. Pô, nós queremos que você volte pro Flamengo, lá. Eu queria jogar no Flamengo, sempre tive esse sonho de jogar no Flamengo. Eu falei: beleza, então fechou. Aí ele falou pra mim: pô, mas nós não podemos te pagar o que você ganha aqui. Eu falei: não, paga metade e eu tô voltando. E eu voltei pro Flamengo. Isso não ficou público. Isso ficou ali naquele quartinho. Eu que falo isso hoje. Hoje eu conto essa história. Já parei de jogar. E o São Paulo entendeu muito bem. Não teve problema nenhum. Não teve nenhuma crise de relacionamento. Tanto que eu me dou muito bem com o São Paulo hoje. Mas foi uma escolha ali nos bastidores.
Eu acho que o cara não pode falar publicamente, não, eu não quero ir pro Flamengo porque eu quero jogar no São Paulo. A não ser que ele vá mesmo. Não, a não ser que tenha proposta, não aceita o Flamengo, nós vamos te pagar. Beleza. Beleza. Eu só mudei de ideia porque o Veloso falou. Nós queremos, fizemos um contrato, tudo certo. E voltei. Perfeito. E essa história está vindo à tona porque o Flamengo está vazando a história justamente por isso. Já surgiu uma versão de que o Felipe Luiz não queria um jogador porque não tem as características. É verdade, vai respingando nos outros. O Flamengo vazou a história. Olha, o que aconteceu foi isso aqui. É isso. E faz sentido. Vai fazer o quê? As pessoas estão já colocando o técnico na roda, dizendo que ele vetou o jogador. Claro, começa a criar uma crise. Então, olha, o que aconteceu foi isso aqui. Conta, é verdade. Isso é verdade. E eu acho que assim, o agente ficou numa situação que eu entendo, vai brigar o jogador a jogar no time. E o jogador, se ele quer jogar. Eu queria o caso do Arias. O caso do Arias, eu acho assim, eu não sei se não orientaram ele ou ele não deu ouvidos às pessoas, que eventualmente o tenham orientado. Por que ele não falou assim? Porque tem sempre essa pergunta, que é uma grande sacanagem, né? Você pode vai lá e pergunta, você jogaria em outro clube? Porra, cara, você está saindo de um clube que você é identificado para jogar no futebol do exterior. Eles perguntam isso, o cara não sabe, gente. Essa pergunta é do jornalista ou do influenciador torcedor ali, que quer arrancar do jogador a declaração do tipo, promessa. Olha, nunca jogarei em outro time. É só esse o corte. Exato. Então o cara tem que estar preparado para dizer, por exemplo, o Arias poderia falar, olha, eu não sei se eu vou voltar ao futebol brasileiro, talvez eu fique na Europa por muito tempo, fique pouco tempo, talvez eu volte para a Colômbia. A minha intenção é ficar jogar lá, talvez ir para um grande clube. Isso, eu vou para lá com o intuito de fazer uma carreira internacional. Fui muito Se feliz um dia aqui. eu voltar ao Brasil, será uma honra voltar a vestir essa camisa. Perfeito. Adoro a torcida, adoro o clube, me trataram muito bem. Agora, eu não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer comigo. Mas o cara ali pressionado com um monte de repórter se fala, eu volto sim, eu volto, claro. Se eu tiver que voltar um dia ao Brasil, será uma honra voltar ao clube onde Até porque ele está saindo, ele não está tendo proposta de ninguém para voltar. Isso. Então ele fala mesmo. Quando o cara promete que não vai jogar, e 6, 7 meses depois ele vai jogar em outro clube, aí eu entendo também o torcedor. O cara fala, caramba, você fez uma promessa outro dia. Você acabou de falar, exatamente. Uma coisa é quando você fica vários anos fora, o mundo gira, né? E de repente na volta o clube nem quer mais o cara, quem quer é um outro. Isso. O Casão mesmo, quando volta, o Flamengo que procura, não é o Corinthians. Isso acontece. Aí o torcedor até entende mais. Tanto que quando você for jogar pelo Flamengo contra o Corinthians no Pacaembu, o torcedor volta a Casão no seu lugar no timão. Exato. Por quê? Porque o torcedor entendeu o contexto. E ainda mais hoje a rivalidade ela é interestadual, por conta da internet, que aproximou todo mundo. No passado não tinha isso. Essa rivalidade que tem do Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Internacional, não tinha isso. Hoje tem por conta da internet que aproximou todo mundo. Eu acho que o caso foi o caso do Vinha. O Vinha não tinha toda essa identificação com o Palmeiras, que o Arias tinha com o Fluminense. Ele falou a mesma coisa, eu voltaria para o Palmeiras. Ele vai sair do Palmeiras, você jogaria em outro time? Não, só jogaria no Palmeiras. Aí ele volta, vai do Flamengo e pergunta, você falou isso? Ele falou, eu falei o que vocês queriam ouvir. Foi a resposta que ele deu. Exatamente. Quer dizer, é isso. Agora, acho que o jogador tem que estar preparado. Eu acho que quem cerca o jogador, hoje tem várias pessoas ao redor, para esse tipo de situação. Claro. Ser orientado. Vão te perguntar o seguinte, se você jogaria em outro clube no Brasil. Você vai falar isso, cara. Vai nessa. É brifar o cara. Fala isso que você não se compromete. Não diga que ama. Mesmo que você ache que ama, não diga que ama. Não diga que só jogará nesse clube. Agradece por tudo que fizeram por você. Fui muito feliz. Diz que você, se um dia voltar, você vai ser uma honra, mas que você não sabe o que o futuro reserva. Acabou. Evitaria tudo isso. Olha, Então é isso, galera. O Flamengo venceu ontem, né? O Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo bem difícil, né? Um sufoco ali. Mas os 3 pontos foram importantes para o Flamengo subir na tabela. Precisava pontuar, só tem 4 pontos no campeonato até agora. Enquanto alguns times, né? Já tem 6 pontos porque venceu 2 jogos e ainda tem um jogo a menos. Então o Flamengo não pode deixar distanciar muito, né? Porque no começo do campeonato é muito complicado para depois recuperar no final. Então o Flamengo segue aí nesse empenho de pontuar cada vez mais, né? Isso. Próximo jogo, se eu não me engano, é contra o Mirassol, né? Mas é no Maracanã. E assim o Flamengo pode pontuar aí e quem sabe chegar ali no G4 já do Brasileirão nesses primeiros jogos. O que você achou, galera? Deixe seu comentário aqui, inscreva no canal e até o próximo vídeo.